Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um pré-jogo do Gigante, pré-jogo de Vasco da Gama e Fluminense, pois já, às 4 horas da tarde, no estádio Jornalista Mário Filho, mais conhecido como Maracanã, as duas equipes estarão se enfrentando em um clássico com teor decisivo, válido pela terceira rodada de Campeonato Brasileiro. Vasco com 3 pontos no Brasileirão, o Fluminense com apenas um ponto conquistado. Uma vitória para o Vasco da Gama, de fato, eleva a confiança. O Vasco hoje atuará como visitante, infelizmente, no local onde também é a sua casa. E uma derrota para o Fluminense instaura uma crise nas Laranjeiras. É claro, a gente vai trazer todos os detalhes aqui dessa partida. Vamos falar quem vai a campo, quem não vai, se o Vasco entrará em campo hoje com Medel na zaga, com Payet no meio-campo. Teremos mudanças em comparação com a equipe que entrou em campo nesta última quarta-feira contra o Red Bull Bragantino. Tudo isso você verá agora aqui neste pré-jogo. Porém, é claro, né, torcedor vascaíno, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado, ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão sempre às 7 horas da manhã, temos também o Fala Gigante pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então não perca tempo, se inscreva aí no nosso canal e além disso, deixe também aqui embaixo o seu like, ou seja, curte o nosso conteúdo, compartilhe o link aqui deste vídeo para que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso canal e também deixe aí nos comentários o placar. Quanto você acha que será esse Vasco Fluminense? Deixa aí embaixo o resultado dessa partida de hoje. Show, Vascão! Vamos então, sem muita enrolação, falar logo sobre esse clássico importante que estará acontecendo no Maraca. Duas equipes que chegam em momentos diferentes na tabela. Um Vasco que chega após uma vitória e uma derrota para o Red Bragantino, porém um Vasco da Gama que mesmo conquistando apenas 3 pontos de 6 disputados, nesse momento entra contra o Fluminense com a expectativa de desempenhar um bom jogo nesta tarde de sábado. O Vasco perdeu para o Bragantino no meio da semana, mas perdeu jogando bola, perdeu sendo até superior à equipe paulista. O vascaíno em si terminou os 90 minutos assistindo o Vasco da Gama e Red Bragantino com o sentimento de dava para ganhar, dava para o Vasco ter conquistado um resultado positivo em Bragança Paulista. E o Vasco também, que além da derrota, conquistou uma boa vitória contra a boa equipe do Grêmio, que no meio da semana venceu o Atlético Paranaense no Rio Grande do Sul. Então o Vasco realmente começou a temporada com uma grande desconfiança por parte da torcida, mal das pernas, sendo eliminado para a equipe do Nova Iguaçu nas semifinais do Campeonato Carioca e sofrendo para passar a primeira e a segunda fase da Copa do Brasil contra Marcílio Dias e Água Santa, começa um Campeonato Brasileiro um pouquinho em alta, dando esperanças ao torcedor que será uma temporada de 2024 tranquila. E esse jogo de hoje contra o Fluminense será muito decisivo para que essa confiança do torcedor não venha a ser quebrada. Uma vitória hoje, o Vasco vai a 6 pontos de 9 disputados e dará ao torcedor vascaíno uma margem de talvez esse elenco dê para se acreditar. Porém, uma derrota hoje para a equipe das Laranjeiras fará com que a confiança que está sendo construída nesse momento venha completamente abaixo, pois o Vasco ficará com 3 pontos de 9 disputados e corre até risco de terminar essa rodada próximo da zona do rebaixamento. Olhando pelo lado do Fluminense, vive um momento um pouquinho diferente, porém também com algumas semelhanças. O Fluminense, nos 2 jogos de Campeonato Brasileiro, empatou o primeiro contra o Bragantino e perdeu o segundo na última terça-feira para a equipe do Bahia. E vem de um momento, inclusive, também de desconfiança, principalmente ao técnico Fernando Diniz. Hoje é um treinador, um profissional que não balança no cargo, mas parte da torcida do tricolor das Laranjeiras, tem uma desconfiança muito grande sobre o trabalho do técnico tricolor e chega com a obrigação do lado de lá para conquistar essa vitória hoje contra o Vasco. Se para o Vasco da Gama uma vitória hoje seria assim sensacional, o lado do rival olha para essa partida contra o Vasco da Gama como uma obrigação conquistar a vitória. Até porque hoje o Fluminense entra em campo contra o Vasco da Gama
com uma marca que é uma das piores da sua história. O Fluminense enfrenta o Vasco hoje no Maracanã em meio à maior série sem vencer clássicos de toda a sua história. O Fluminense, no caso, teve algumas séries ruins durante aí a sua longa história de vida, sem ganhar clássicos. Por exemplo, de 61 a 62, o Fluminense chegou a ficar 13 clássicos sem nenhuma vitória. Mas, nesse momento, o Fluminense está há mais de um ano sem ganhar de um rival no Rio de Janeiro e acumula exatamente 13 jogos sem vitória. Ou seja, uma derrota ou um empate hoje contra o Vasco da Gama fará com que o Fluminense fique 14 jogos sem vitória e, realmente, entra aí por uma das piores marcas da história do clube das Laranjeiras. Então o Vasco hoje entra em campo com a possibilidade de fazer história contra o seu rival. Lembrando que a última vez que o Vasco da Gama e o Fluminense se enfrentaram foi no Campeonato Carioca, uma partida que o Vasco foi até superior ao tricolor das Laranjeiras. O jogo terminou no placar de 0-0, mas o Vasco com chances reais de conquistar a vitória. A gente viu isso na partida, através até mesmo de estatísticas, porém principalmente através do desempenho do Vasco da Gama. E no ano passado, o Vasco e o Fluminense se enfrentaram no segundo turno, já com Ramon Dias, no estádio Newton Santos, com o Vasco vencendo aquela partida pelo placar de 4-2 e o Vasco sobrando no tapetinho do estádio do Botafogo. O Vasco hoje entra em campo na 9ª colocação, enquanto o Fluminense hoje enfrenta o Vasco na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro. O jogo, como a gente trouxe, será realizado no Maracanã. Até o momento, de acordo com as últimas parciais divulgadas, 21.223 ingressos foram emitidos para esse clássico. O setor destinado ao torcedor vascaíno está esgotado desde quinta-feira. Apenas 4.000 ingressos foram colocados à disposição da torcida cruzmaltina. Uma parte ali do setor norte, onde normalmente já ficam os torcedores visitantes que vêm ao Rio de Janeiro assistir jogos. É triste, né? Saber que o Vasco da Gama atuará como visitante no Maracanã. Ia ser muito mais bonito, muito mais legal. No jogo sábado, às 4 horas da tarde, ver o Maracanã dividido. Mas foi um desejo aí do Fluminense dividir o estádio desta maneira, mas a torcida do Vasco fez seu papel esgotando os ingressos que foram colocados à sua disposição. Poucos ingressos emitidos, né? 21.000 apenas ingressos foram comprados, ou seja, desses 21.000, 4.000 para o torcedor do Vasco, em torno de 17.000 ingressos para o torcedor do tricolor das Laranjeiras. Olhando para o lado de lá, o que temos a trazer aqui a vocês? O Fluminense terá a volta de alguns jogadores importantes para essa partida de hoje. Caso aí do zagueiro Felipe Melo e também do lateral esquerdo Marcelo. Os dois jogadores foram poupados contra a equipe do Bahia nesta última terça-feira e devem retornar à equipe titular nessa tarde de hoje no Maracanã. Além de Felipe Melo e Marcelo, outro jogador que também deve retornar à equipe titular hoje é o Keno. O Keno se recuperou de uma lesão que teve, será relacionado para esse jogo nesta tarde de sábado, pelo menos essa informação que a gente buscou apurar está trazendo a você, torcedor cruzmaltino. Não se sabe se voltará já como titular, pelo tempo que ficou ausente, mas um jogador que estará à disposição com toda a certeza do técnico Fernando Diniz. E falando agora em Vasco da Gama, o que temos a trazer a vocês? Até ontem havia uma grande dúvida com relação a como o Vasco iria para essa partida, até porque havia a possibilidade de Medel, que não enfrentou a equipe do Red Bragantino na última quarta-feira, novamente estar à disposição do técnico Ramon Dias, e também o meio-campo francês Dimitri Payet, que está fora dos gramados desde as semifinais do Campeonato Carioca, o segundo jogo contra a equipe do Nova Iguaçu, também retornar nesta tarde de hoje. Porém, de acordo com informações que tivemos, os dois jogadores não estarão presentes hoje contra a equipe do Fluminense. O Medel nem sequer retornou ao Rio de Janeiro. Ontem a informação que nós tivemos é que ele ainda está no Chile, né? Ali, estando mais próxima da sua mãe. Ele viajou ao Chile, chegou ao Chile pelo menos na última segunda-feira, já está há quase uma semana, né, no país sul-americano, para acompanhar a sua mãe. A sua mãe está passando por um momento muito complicado de saúde. Medel foi visitar a sua mãe e no período em que Medel estava no Chile, a sua mãe teve uma piora considerável. Então ele conversou com o Vasco da Gama em um consenso ali, né, entre Vasco, comissão técnica, departamento de futebol. Foi entendido que o Medel poderia ficar. Então o Medel ainda está no Chile, não retornou, não treinou ontem com um grupo e vai desfalcar o Vasco da Gama novamente nessa partida de hoje. Havia uma dúvida com relação ao zagueiro João Vitor. O João Vitor, que infelizmente sentiu uma dor no joelho na partida contra o Red Bragantino nesta última quarta-feira, inclusive, né, saiu no intervalo para dar lugar ao Maicon,
mas de acordo com informações, foi reavaliado ontem, treinou sem restrições com o grupo e vai entrar em campo hoje contra a equipe do Fluminense, novamente como titular. Sobre Dimitri Payet, o que temos a trazer aqui a vocês com relação ao camisa 10 da Colina Histórica. Havia uma grande expectativa que o Vasco viesse a contar com o Payet para esse jogo de hoje. O Payet evoluiu muito no tratamento, realmente, né? A lesão que ele sofreu não foi tão grave assim. No caso, ele teve uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito no dia 2 de abril. Durante o treino, acabou se machucando sozinho. Vem fazendo de 2 a 3 períodos de tratamento, né, por dia. Então, ele mesmo vem acelerando aí o processo de recuperação de sua lesão. Porém, as palavras de Ramon Dias na última quarta-feira evidenciaram que para esse jogo de hoje o Medel não estará presente. E é claro, a gente fará questão de trazer aqui as palavras do técnico argentino. Foi perguntado se para hoje o Payet estaria à disposição e Ramon respondeu dessa maneira. ¿Vocês pretendem ou você já tem um posicionamento de quando ele estará à disposição? Sí, está haciendo el tratamiento, se está recuperando. Esperemos que en esta semana y en la otra ya se ponga al 100%, porque vieron que cada partido es muy dinámico, mucho ritmo. Lleva un mes y pico que no juega, no compite con nosotros. Entonces lo queremos preparar bien para que cuando le toque jugar, juegue bien. Então, como vocês viram aí, né? Ramon Dias praticamente confirmando que para o Medel o Payet, entrar em campo, ele tem que estar 100%. E a informação é que o Payet ainda não está 100% para vestir a camisa do Vasco da Gama. O Vasco ainda não divulgou a sua lista de relacionados, muito menos informou, né, se Payet estará ou não em campo. Porém, mediante as informações que nós temos, é que Payet hoje novamente será um desfalque para a equipe do Vasco da Gama. E ontem o Vasco fez o único e último treino no CT Moacir Barbosa para esse jogo que estará acontecendo na tarde de hoje. Está aparecendo aí na imagem a vocês os treinos e, pelo que a gente observou, o Vasco vai a campo exatamente com o mesmo time que enfrentou a equipe do Red Bull Bragantino nesta última quarta-feira, com Léo Jardim no gol, no caso Léo e João Vitor formando a dupla do sistema defensivo. Aberto pelo lado direito, teremos novamente Paulo Henrique e aberto pelo lado esquerdo, Lucas Piton. Uma trinca de meio campo formada por Matheus Carvalho, Galdamez e Juan Esforça, e uma trinca ofensiva com Rossi, David e Pablo Verrete. Deve ser exatamente dessa maneira que o Vasco vai enfrentar a equipe do Fluminense nesse clássico que estará acontecendo no Maraca nesta tarde de hoje. Bom grupo, bom time, deixe aí a sua opinião nos comentários. E para fechar aqui, né, este pré-jogo, temos também uma informação importante que é sobre reforço que Ramon Dias ganhará para essa partida. A expectativa é que ele não entre como titular, porém será um nome que Ramon Dias poderá utilizar. Fala aqui de Hugo Moura. Hugo Moura foi anunciado na última quinta-feira como o mais novo reforço do Vasco da Gama. Treinou ontem pela primeira vez com o grupo, já está regularizado, apareceu no bid da CBF e poderá enfrentar o Fluminense hoje. Cabe ao Ramon Dias colocá-lo ou não dentro das quatro linhas. Hugo vinha treinando normalmente com o Atlético Paranaense, ou seja, está em ritmo de jogo, está bem fisicamente, basta o técnico argentino confiar no atleta. E ontem, inclusive, deu uma entrevista exclusiva à Vasco TV, falando sobre esse novo momento na sua carreira. Dê uma olhada aí nas palavras de Hugo Moura, jogador de 26 anos, volante, cria da base do Flamengo, com passagens por Atlético e Coritiba, que chega para assinar um contrato de 3 anos com o Vasco. Se liga aí no que ele falou sobre a sua chegada à Colina Histórica. Feliz, né? Por ele o Vasco estar apostando em mim, no meu futebol. Pode ter certeza que dentro de campo eu vou dar o meu máximo. Meu primeiro dia aqui, gostei muito daqui, fui bem recebido pelos jogadores. Já joguei contra os jogadores. Sei o tão difícil que é jogar contra o Vasco em São Januário. Torcida empurrando o tempo todo, gritando o tempo todo, isso é muito difícil. E tenho certeza que nessa temporada vamos colocar o Vasco no seu devido lugar e a gente vai dar o nosso máximo para a gente fazer o nosso melhor e dar alegria também ao nosso torcedor. Então, né, Hugo Moura deixou aí muito bem claro qual a sua expectativa com relação à chegada no Vasco da Gama. Você acha que o Hugo deveria ganhar uma vaga já hoje como titular no Vasco? Deixe a sua opinião aí nos comentários, mas a chance, né, dele realmente entrar no time titular é baixíssimo. Certo é, Vasco pronto,
dia de clássico, e deixa aí a sua opinião nos comentários sobre quanto você acha que será esse jogo. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas!